Ela também é minha. Calma, meu filho, 3 tapas. Oi, oi. Só um minuto. Só um minutinho aqui para mim. Bem, gente, eu recebi uma redação aqui eu acho que é da Caroline, né? Só um minutinho aqui. Só que tem pouca linha, né, Caroline? Tá com muito pouca linha. Desculpa, professor. É que ontem à noite eu estava passando mal e anteontem também. Ah, entendi. Mas é porque geralmente redação, dissertação, a gente tem que escrever entre 25 a 30 linhas, tá? Tá bom. Então, hoje nós vamos para a proposta 15, né? Para desenvolver o tema da redação, observe o quadro e leia os textos apresentados a seguir. Números do pânico, gastos com segurança no Brasil, quase dobraram em 5 anos, em bilhões. Os 102 bilhões que o Brasil gasta por ano em segurança equivalem a 56 vezes o que o governo pretende gastar na Fome Zero. 46 vezes o que os brasileiros gastam com livros, 5 vezes o orçamento do Ministério da Educação, 4 vezes o que gasta com planos de saúde, igual aos patrimônios líquidos de todos os bancos do país. Entender a violência, entre outras coisas, como fruto de nossa horrenda desigualdade social, não nos leva a desculpar os criminosos, mas poderia ajudar a decidir que tipos de investimentos o Estado
deve fazer para enfrentar o problema? Incrementar a violência por meio da repressão ou tomar medidas para sanear alguns problemas sociais gravíssimos? Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade física e moral, a violência começa a gerar expectativas a fornecer padrões de respostas. Episódios truculentos e situações limites passam a ser imaginados e repetidos com o fim de legitimar a ideia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na visão de mundo que nos é transmitida. O problema, então, é entender como chegamos a esse ponto. Penso que a questão crucial no momento não é de saber o que deu origem ao jogo da violência, mas é de saber como parar um jogo que a maioria, coagida ou não, começa a querer continuar jogando. Considerando a leitura do quadro e dos textos, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. A violência na sociedade brasileira. Como mudar esse jogo? A gente vai falar de violência, né, gente? Então, só um minuto. Olha só, vamos entender mais ou menos as raízes, né? Vou colocar um vídeo aqui para você poder entender com o especialista. Lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais. Lidamos com a violência como se a violência fosse lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais, né? E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser pensada, é algo que nos divide. Se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. A sociedade brasileira tem uma história de violência. Eu sustentei um estudo que eu realizei há muitos anos atrás, que é possível escrever a história do Brasil como uma história social da violência. É claro que a violência não preenche todo o significado do que é viver nessa sociedade, né? Nós, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, vamos dizer assim, trágico, né? É uma sociedade também de muita solidariedade, de cooperação, de alegria, de festas, né? Então a gente não pode achar que o traço que nos singulariza é a violência. A violência é um traço marcante, né? Mas o que nós temos que prestar atenção é tentar entender essa ambiguidade, né, em que você acena, por um lado, para uma solidariedade, para uma cooperação em alguns momentos de comoção nacional, e, ao mesmo tempo, você lida com as divergências, vamos dizer, com os conflitos, etc., com a mais regular violência. Acho que a gente precisaria fazer uma observação aqui importante, quando se fala em violência, o que nós estamos querendo entender com isso, né? Cada vez mais, os antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, historiadores, demonstrado que violência é um conceito, vamos dizer, com muitas significações, né? Não existe um conceito, vamos dizer, universal que dê conta de todos os atos percebidos socialmente como violentos. Então, por exemplo, quando eu falo em violência, eu sempre fico perguntando de que violência você está falando. Uma coisa são vamos dizer, essas violências que ocorrem no mundo do crime, o chamado mundo da delinquência, né? Os homicídios, as agressões que envolvem a integridade da pessoa, a integridade física da pessoa, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica, a sua identidade, né? Outra coisa são, muitas vezes, formas muito sutis de violência, que são violências simbólicas, né? Que acontecem dentro de casa, nos ambientes de trabalho, e que muitas vezes são objetos de piadas, são objetos de comentários, vamos dizer assim, à margem, vamos dizer assim, do dia a dia. Estou e ouvindo, outros são né, gente? muito mais sutis. Então, por exemplo, você está num ambiente, alguém vem servir café, serve primeiro os homens, depois servem as mulheres, ou algo do gênero, não é? Então, eu diria que
que a gente precisa sempre pensar que nós estamos lidando com uma sociedade que pratica violência de diferentes modos, né? E, portanto, pensar a sociedade violenta é pensar esse enraizamento da violência não só como um meio de resolução de conflitos, né? Mas também nas suas linguagens, nas suas expressões. Eu acho que a gente pode construir essa história social desde a colônia até hoje, apesar das mudanças de significados, né? Então, por exemplo, as crianças e as mulheres sempre foram tratadas com muita violência dentro de casa, né? Só que, só recentemente, é que a violência contra crianças e contra as mulheres dentro de casa se tornou um problema público, de conhecimento e reconhecimento público, né? Até muito recentemente era da esfera privada, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios para nós, pesquisadores, trabalhando com esses temas, é tentar entender esse enraizamento social. Há muitos anos atrás, o Guilherme Oddoni e o Paulo Sérgio Pinheiro trabalhavam com um conceito chamado o autoritarismo socialmente implantado. Por que se falava isso? Porque a gente imaginava que o autoritarismo era só do Estado. E esse autoritarismo se manifestava como repressão indiscriminada, violência contra a dissidência política nos períodos de chamada exceção política, né? Então, durante as ditaduras militares, né? E quando os regimes, vamos dizer, recuperavam a sua normalidade democrática ou recuperavam o seu Estado de Direito, a tendência seria para uma pacificação geral da sociedade. O que nós vimos na transição da última ditadura militar para a nossa sociedade? É que nós avançamos muito do ponto de vista das conquistas sociais, das instituições democráticas, etc., participação, representação, reconhecimento de direitos, tudo. Porém, lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais, né? E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser pensada, é algo que nos divide. Se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. Então, nós temos que problematizar a violência também por esse efeito político, né? Quer dizer, lutar contra a violência, lutar pelos direitos humanos, como uma política geral de proteção dos direitos de todos, é lutar pela redução das desigualdades, né? Você não pode ter uma polícia que protege brancos de classe média e uma polícia que lida com a repressão quando tem jovens negros na periferia, né? Quer dizer, esse tipo de concepção de que a violência nos divide, na verdade, ela acentua esse funcionamento das instituições de modo desigual. Gente, então, ó, ele está falando aqui, né? Não sei se vocês perceberam, que existem vários níveis, né, de violência, né? Existe a violência que é a agressão física, mas também existe a violência simbólica, que é o desrespeito, que às vezes alguma atitude, né, de violência simbólica, como, por exemplo, você colocar o homem num sistema, numa sociedade machista, patriarcal, servir o homem primeiro que a mulher, como se o homem fosse voltado para uma questão que está na frente de liderança da mulher, isso é considerado uma violência simbólica. As ironias, os deboches, a forma com que você trata o outro, a forma desrespeitosa, também é considerado violência. Então, a gente está parado na violência na questão da agressão física, mas a gente também está voltado para a questão das palavras. Também são exemplos de violência, tá? E aí, para a gente poder falar isso, né, vai entrar muitas coisas, né? Porque, exemplo, as pessoas falam sobre a questão da vitimização, sobre a questão dos direitos humanos, que a pessoa que rouba é vítima da sociedade, realmente é vítima da sociedade, porque não teve oportunidade, não teve instrução, não teve orientação, mas aí a gente vai cair na questão, né? Mas porque ela é vítima da sociedade, quer dizer que ela vai ter que roubar alguém, vai ter que matar alguém? Claro que não. Mas nós temos que entender que nem todo mundo tem a cabeça que o outro tem.
né, que algumas pessoas vão ter alguns distúrbios, vão ter algumas questões psíquicas e psiquiátricas voltadas para a questão das atitudes. Então, muita coisa existe nesse sentido, né, gente? O tema da redação no Enem 2003 foi o seguinte: a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Lembrando que em 2003 o Enem ainda não realizava a segunda aplicação dessa prova. Então esse foi o único tema de redação naquele ano. Você pode conferir agora mesmo todos os textos motivadores dessa proposta de redação logo abaixo desse vídeo. Só um minuto aqui. Aqui nós temos alguns textos motivadores com esse tema, né? O tema da redação. Deixa eu ver aqui. Caroline, a sua, depois, quando você melhorar, você completa, né? Por favor, a sua redação, o seu texto, para eu poder ler, por favor. Tá? Tá bom. Gente, alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema de violência? Porque a aula de redação ela acaba sendo curta, né? Gente, então olha só, eu vou passar para casa a próxima proposta. Né? Vocês, por favor, façam a próxima proposta da página 47, ok? Alguma dúvida até aqui? Oi? Então, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Vocês façam e me enviem pela Agenda Edu, por favor, tá?